Breaking news no JBR. Olha só, meus amigos, o que o Kleber acabou de trazer aqui, e me deixa essa bancada na tela um pouquinho comigo, isso muda a história das eleições. Carnaval. Que carnaval? A gente não devia nem ter falado no carnaval, a gente tinha que ter começado falando isso aí, porque isso muda o jogo político. Isso muda o cenário político do Brasil. Essa informação que Kleber Teixeira traz aqui em primeira mão, no JBR, na estreia do programa, colocando uma cereja do bolo, e parabéns para você, Kleber, muda o tabuleiro político. Por quê? Se Romeu Zema for para o PSD e for o vice-presidente da República na chapa do Flávio, ele fecha as portas para o Ratinho ser candidato a presidente, para o Caiado, para o Leite, porque eles são do mesmo partido, não tem legenda. Estão entendendo? Estão captando aí, meus amigos? Se eles estão no mesmo partido, não tem como ser candidato a presidente. Vão poder, sim, sair candidato ao Senado ou terminar os seus respectivos mandatos. Porque para um governador ser candidato ao Senado, ele tem que se afastar agora no mês de abril. E com mais o Tarcísio, que já vai disputar a reeleição em São Paulo, nesse blocão da direita, a eleição acaba no primeiro turno. E é um checkmate que o Flávio Bolsonaro dá na esquerda, com carnaval, sem carnaval e sem nada. Então, eu passo para o Kleber agora, porque o Kleber que tem essa notícia, ele é um analista dessa política, eu quero ouvir mais ele sobre isso. Kleber, então assim, se você tiver certo, e se isso acontecer, se na quinta-feira o Kassab convencer o Zema a sair do Partido Novo, ir para o PSD e ser o vice de Flávio Bolsonaro, a eleição acaba. É isso mesmo ou estou equivocado? Porque vamos lá, o Flávio Bolsonaro hoje está empatado tecnicamente com o Lula no segundo turno. No primeiro turno já passou ele em alguns institutos de pesquisa, mas sem ainda um apoio. Porque está todo mundo dizendo, eu sou candidato, o Ratinho diz que é candidato, o Caiado diz que é candidato, o Zema também diz que é candidato, o Tarcísio já declarou que não é candidato, mas está todo mundo ali em cima do muro ainda. Com essa decisão e fechando as portas aí de abril da possibilidade dos candidatos saírem para disputar a eleição, isso fecha o ciclo eleitoral e torna Flávio um candidato para ganhar a eleição no primeiro turno. É por isso que a esquerda está tão desesperada e empolvorosa e fazendo essa cortina de fumaça até no carnaval, Kleber Teixeira. Veja bem, meu amigo Oswaldo, serão duas etapas. O que nós estamos afirmando é que deve desembarcar o jatinho para filiação de Romeu Zema. O PSD não vai admitir, muito menos o PL vai admitir nesse exato momento que Zema viria como vice de Flávio. Isso deve ser decidido na convenção, mas o jogo político é justamente esse, de levar Zema, Caiado, Leite e, ao mesmo tempo, Ratinho Júnior como uma espécie de terceira via. Mas, se essa terceira via se juntar a Flávio Bolsonaro e colocar Zema de vice, você resolve um problema seríssimo do segundo maior colégio eleitoral do país, que é Minas Gerais. Então, Lula estaria totalmente encurralado, sem palanque, em São Paulo, porque ele não tem candidato, que é o primeiro maior colégio eleitoral do Brasil, em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Porque lá Eduardo Paes está fazendo aceno, mas Eduardo Paes é do PSD. Olha só a situação. O Eduardo Paes está fazendo aceno a Lula, mas Eduardo Paes é do PSD de Gilberto Kassab. Então, isso seria praticamente um checkmate em relação a Lula. E provavelmente o PSD liberaria, que isso seria uma característica do Kassab, para que em determinados locais, como Rio de Janeiro ou Bahia, os candidatos do PSD possam fazer campanha. Mas já imaginou um palanque do Lula com o PSD, sendo que o vice do PSD é o vice de Flávio Bolsonaro? Então, seria praticamente uma definição de eleição. Então, veja bem, Oswaldo, para colocar um pouco mais de pimenta e subindo para você, a Bahia estima-se que tenha perdido Lula 9 a 10% do apoio que a Bahia lhe deu na última eleição. Isso seria algo em torno ali de quase 800 mil votos, 900 mil votos. E em São Paulo, que
Lula já teve dificuldade na última eleição, com Tarcísio teria uma reversão de votos. Seria quase impossível Lula reverter uma situação como essa. Então, sim, eu estou trazendo a informação de que Zema está, a partir de quinta-feira, com tudo certo, se não mudarem, por causa dessa informação, não mudarem a data, com tudo certo para assinar com o PSD de Gilberto Kassab.